Boa, bom dia a todos. Esse aqui é o terceiro dia do nosso webinar sobre automação de mensagens. Hoje, nesse terceiro dia, a gente está aqui com o Pedro novamente para falar um pouquinho mais sobre otimização da experiência do cliente. Esse webinar ele vai durar em torno de 30 minutos e no final a gente abre para perguntas, tá? E aí você pode fazer sua pergunta aqui nesse botão de ponto de interrogação pelo Zoom. Então, passo a palavra agora para o Pedro e vamos lá. Fechou. Bom dia, pessoal. Primeiramente, para quem estiver assistindo ao vivo, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo a gravação. Hoje vocês podem ver que está um pouquinho diferente. Isso aqui não é o Slick Flow, tá? Isso aqui eu estou usando uma outra ferramenta, é o Miro, porque no dia de hoje nós vamos ter aí digamos assim, uma aula mais conceitual, né? Um webinar mais conceitual aqui, que a gente vai falar dos processos do desenvolvimento de uma automação e como isso vai afetar a experiência do usuário, ok? Então eu trouxe o Miro aqui para a gente ter alguns desenhos e visualizar melhor, para a gente entender aí o que que acontece, né? Então ontem a gente teve a aula do Flow Builder, que eu expliquei, né? Que o Flow Builder ele é basicamente uma ferramenta de programação visual. Então, tecnicamente, né, vou desenhar aqui para ficar mais claro. A gente tem o nosso site aqui, né, que é o Slick Flow, e no Flow Builder a gente vai adicionando os blocos e as condições, correto? Para fazer as verificações exatas do que está acontecendo ali e direcionar o cliente para o caminho que a gente quer, para as ações que a gente quer, e por debaixo dos panos, né? A gente tem, na verdade, uma linha de código, né? Isso aqui que está sendo feito no Flow Builder está sendo traduzido em uma linha de código de programação que a gente vai usando e vai ser interpretado aí pelo Slick Flow, né? Pelo software do Slick Flow e executado. Mas aqui vocês fazem a programação visual, isso é transformado numa programação escrita, né? Num código, e depois esse código daí ele vai ser executado pelo servidor do Slick Flow, né? Beleza, deixa eu apagar os desenhos aqui que eu não sou artista, né? Ficou um pouquinho feio. Mas aí a gente tem que pensar justamente na questão da experiência do usuário. E ontem, na aula do Flow Builder, eu falei que era importante a gente ter um desenho, um fluxograma e entender exatamente o que que esse usuário precisa, tá? Então, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai criar aqui um flow e etc., né? Vai começar esse desenho. A gente tem que entender, primeiro, qual é o tipo de usuário. Então, user, né? Qual que é o user que vai estar ali tendo essa experiência, tá? Aqui minha coisa tá meio mal, mas aqui é o usuário. Então a gente tem que ter a noção do usuário. Em segundo lugar, tá? A gente tem que ter a noção do processo. Então eu vou botar aqui só um pezinho para não perder tempo escrevendo. Então a gente tem que ter noção do usuário e do processo, ou seja, quem que vai ser a pessoa que vai estar utilizando a nossa automação e qual que é o processo que a gente quer realizar, né? E por último, que é o terceiro, é o objetivo, que é aquilo que a gente quer alcançar. Então, a gente botou aqui o U, o P e o O. Vamos botar aí a sigla UPO, né? Usuário, processo, objetivo. Então, a gente tem que determinar, primeiramente, quem é o usuário, e depois a gente vai determinar qual é o processo que vai ser, e, perdão, primeiro, quem é o nosso usuário, segundo, qual é o nosso objetivo, e por último, qual vai ser o processo que vai ser aplicado. Então, apesar do processo ser a segunda parte, ele é o último a ser feito, porque a gente precisa primeiro do usuário, saber quem que vai estar entrando, quem que vai estar performando, e depois o objetivo. Quem é o meu usuário? Como assim, né? Que pergunta é essa? Qual que é o sentido dessa pergunta? Saber quem é o seu usuário é realmente ter informações, vamos dizer, demográficas desse usuário, né? Então a gente tem que saber, por exemplo, a idade, né? A faixa etária dos usuários. Então a gente tem que ter aqui, vou botar o izinho de idade, que é a faixa etária desse usuário. A gente tem que ter mais ou menos noções da classe social, financeira, econômica desse usuário. Então, obviamente, se você faz um trabalho que é mais voltado para o público geral, mais popular, que vai abranger pessoas de uma classe mais baixa, você tem que levar em consideração essa automação para essas pessoas. Se vai tratar de uma classe social mais alta, ou se vai ser com uma classe corporativa, ou se é para tratar realmente com uma classe de trabalhadores, se é para comunicação interna da empresa, para falar ali com o pessoal, por exemplo, que está na rua. Enfim, tem uma série de questões quando a gente vai tratar dessas automações. Então, primeiramente, né, a gente tem que saber noções da idade dessa pessoa, e isso é um fator muito importante, porque se a sua empresa ela foca em atender idosos, por exemplo, pessoal da terceira idade,
com certeza você vai ter que ir para um tipo de automação, um tipo de processo. Se a sua empresa foca em atender jovens, aí a gente tem outras abordagens que a gente pode fazer, tá? Então isso é muito importante, vocês saberem aí a idade e a classe social, o extrato social dessa pessoa, tá? Desse usuário que vai ter aí na tua empresa. Esses dois seriam ali os dois fatores mais importantes, tá? Para mim, idade e classe social, porque daí eles estão diretamente ligados com muitas questões, né? O nível de uso da internet e também o nível educacional da pessoa. Não querendo ser de forma alguma preconceituoso aqui, tá? Mas isso deve ser levado em consideração também, porque se a automação ela pode estar perfeita, ela pode estar funcionando muito bem, mas se o usuário, que é a pessoa a qual ela se determina, não estiver entendendo, não estiver fazendo a boa utilização, vai estar tendo problema de qualquer jeito. E aí, onde isso entra relevante? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com a questão da idade aqui, por exemplo, usuários mais velhos, geralmente, eles têm dificuldade com entender botões, e interfaces mais modernas, tá? Geralmente, eles se dão melhor com um atendimento mais humanizado, um atendimento onde eles digitem as coisas, entendeu? Eles mandem as coisas digitadas, muitos gostam de mandar áudio, então, é uma situação um pouco mais complicada, porque geralmente o pessoal que é dessa faixa etária mais alta aí, que já está na terceira idade, eles não têm muito, vamos dizer, uma inclusão, nós não estão muito dentro da inclusão digital, né? Eles usam a plataforma, eles usam o WhatsApp, mas o entendimento deles é meio basilar, na maioria dos casos. E eles têm dificuldade de interação com essas features, né? Essas opções de atendimento, de tratativa mais modernas, que é a questão das listas, dos botões e etc. Para esse grupo, geralmente funciona melhor trabalhar com keywords, né? Porque eles têm que digitar uma única palavra, ou então o módulo de resposta inteligente é algo que a gente pode utilizar aqui, né? Para fazer a tratativa ali com esse cliente, fazer uma triagem inicial do problema desse cliente, mas quando a gente está trabalhando nesses grupos, a gente tem que entender daí por diferentes níveis de complexidade, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, uma pirâmide etária, né? Obviamente, a pirâmide etária do Brasil não é dessa forma, mas é para você entender. Vamos dizer como se a base aqui fosse a população mais jovem, né? Pré-adolescente, menos de 18 anos. Aí esse meio aqui é o pessoal jovem adulto, dos 18 aos 35 anos. Aí a gente tem aqui a faixa, né, que é dos 35 até os 50, 65, que é a faixa da coisa, e aqui no topo nós temos a terceira idade, né? Quando a gente está trabalhando com esse primeiro grupo aqui, que é o jovem, o adolescente, a gente pode usar e abusar das ferramentas da tecnologia. Então a gente pode usar botão, a gente pode usar tudo que for necessário, tudo que for preciso, porque esse aqui é um usuário que ele está integrado no meio digital. Então ele não vai ter problema em usar lista, ele não vai ter problema em usar botão, ele não vai ter problema em usar fluxo de WhatsApp, ele vai saber fazer tudo, ele não vai ter essa dificuldade, tá? Quando a gente está tratando aqui do grupo do jovem adulto, né, que aqui eu botei um espaço bem grande, porque dos 18 aos 35 anos, né, tem uma diferença bem grande de quem nasceu no século passado e o pessoal que tem 18 anos hoje, né, que já nasceu ali, eu acho que tem 18 anos hoje, quem nasceu em 2005, talvez, não sei, posso estar errado. Mas pessoal aí que já é mais velho, né, e já mais novo, mas assim, essa diferenciação a gente tem que ver. Esse grupo aqui, eu vou chamar ele, vamos dizer, de um grupo intermediário, tá? Vão ter pessoas nesse grupo que vão se dar muito bem com a internet, que vão se dar muito bem com o meio digital, principalmente o pessoal ali dos 18 aos 30 anos, ali 25. Tem algumas pessoas já da ponta final desse grupo que vão ter um pouco mais de dificuldade, mas no geral, aqui eu vou botar aqui o T, que eu estou dizendo aqui, que ele pode ser muito, vou botar T de técnico, né? Pode ser muito técnico, pode ser muito inovativo, para quem é, vamos dizer assim, jovem, né? Até 18 anos aqui, deixa eu botar um, opa, tô usando o mouse errado, vou botar um e o 8 aqui, até 18 aqui a gente sabe que é tranquilo, pode encher de tecnologia. Quando a gente chega dessa faixa aqui, né, a gente tem que ter, que é a faixa do até 35, né, a gente tem que ter um uso moderado. Então, aqui, um uso técnico total, muita tecnologia, muito botão, muita coisa, porque esse usuário aqui, ele não está interessado em falar com o ser humano, ele vai valorizar uma experiência do usuário que é autônoma, onde ele não precisa de ajuda, desburocrática, onde ele vai simplesmente ir lá fazer da forma fácil, rápida, sem necessidade de ligar, sem necessidade de falar, de ter que mandar áudio ou de qualquer coisa do gênero, tá? Esse usuário aqui,
na maioria das vezes, ele também vai gostar dessa abordagem, mas pode ser, né, que ele tenha a necessidade. Então, quando você está trabalhando com essa faixa etária aqui, é interessante botar algumas opções de, por exemplo, falar com o atendente ou de algumas formas de garantir manualmente que esse cliente está concluindo esse fluxo. Esse aqui não. Esse aqui já é uma faixa que você pode realmente abusar e tacar ficha, tá? E aí, nessa última faixa aqui, que vamos dizer que seria a faixa mais intermediária entre o jovem adulto e a terceira idade, né, que vai até ali os 65, né, anos, vamos botar assim, esse usuário aqui, ele já é um usuário que ele já está caminhando para a questão da terceira idade, ou seja, provavelmente quem é esse cara aqui? Esse cara aqui nasceu nos anos 80, 70, 60, entendeu? Ele nasceu antes da revolução tecnológica, ele não sabia o que era um computador, ele não sabia muito menos o que era um celular, é uma coisa que chegou para ele quando ele já era uma pessoa formada, um adulto formado. Então, essa pessoa, claro que, obviamente, não é para generalizar, tá, pessoal? Tem pessoas que aprendem, usam, se integram muito bem, mas tem, claro, digamos assim, uma curva de aprendizado maior do que uma pessoa de 18 anos, ou uma pessoa de 15 anos, tá? Então, provavelmente essa pessoa, ela não vai estar, ela não é um nativo do meio digital, tá? Ela é como se fosse um estrangeiro em terras, né, alheias, né? Por quê? Porque ele não conhece exatamente aquele lugar, ele não vai ter aquele conforto de navegar, ele não vai ter aquela segurança de sair clicando em vários botões, várias coisas que ele não vai entender muito bem o mecanismo por trás daquilo ali, tá? Então, para esse tipo de usuário, a gente tem que começar a aproximar com uma experiência, eu vou botar aqui botar uma experiência real, né? Botar o Rzinho de real, com uma experiência real de atendimento humano, tá? Então, o fluxo para as pessoas ali da faixa da meia-idade, vamos botar assim, tem que ser voltado para uma experiência que já vai caminhando para o atendimento humano, tá? Por exemplo, keywords, né? Como a gente falou, as palavras-chave, o uso dos agentes de IA para interpretar escritas e etc. Porque esse é o tipo de usuário que ele não vai entender muito bem o processo, ele vai chegar mandando mensagem tipo, quero atendimento e tal, coisa. E aí vai receber uma mensagem lá com um botãozinho, ele não vai muitas vezes entender, ele vai mandar outra mensagem, tipo aquela falando, não, eu quero falar com o atendente, vai ficar, né, e vai ficar irritado, não, pô, fica me mandando essa mensagenzinha padrão aqui, e às vezes ele não vai apertar o botão porque ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa experiência, ele não entende, fica com medo, fala, pô, vou apertar esse botão aqui, o que que vai acontecer, né? O pessoal tem muito isso. Então, esse tipo de usuário aqui, vamos priorizar sempre uma experiência mais humanizada, tá? E esse último aqui, que é vamos dizer assim, o 65 mais, né? Aí, esse usuário aqui, ele vai ser praticamente, virtualmente, impossível de fazer uma automação que atenda diretamente esse grupo, tá? Obviamente, felizmente, é uma parcela pequena da população e uma parcela pequena vamos dizer assim, dos usuários, né? Geralmente, esse pessoal tem um uso muito, vamos dizer assim, específico do WhatsApp para comunicação com os parentes, etc. Não vão resolver as coisas assim, mas caso tenha a intenção de atingir esse público, a gente tem que ter um atendimento que ele é assim humanizado ao extremo, tá? A gente não pode ter a utilização de recursos de botão, a gente não pode ter recursos avançados do WhatsApp ou coisas, né, call to action que redireciona a pessoa para o navegador. Não, tá? O processo para essas pessoas ele tem que ser o mais humano possível, tá? O mais, digamos assim, compreensível, porque essa pessoa é uma pessoa que ela vai cometer erros, ela vai cometer erros de digitação, não por falta de conhecimento ou de ignorância linguística, mas realmente porque a pessoa não é nativa do meio digital, é uma pessoa que, pô, provavelmente quem tem mais de 65 anos aí é uma pessoa que já nasceu ali antes dos anos 60, né? Muitos ali, por exemplo, minha avó já nasceu no começo da Segunda Guerra Mundial. Então, né, essa pessoa é natural que ela não vá ter o conforto de sair usando ferramentas de botões e ir para o navegador para pegar um código, um QR Code, gerar um Pix, escanear. Então, pô, não vai dar para trabalhar dessa forma, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar um atendimento humanizado. Então, digamos assim, a automação ela tem uma certa validade e quanto mais novo é esse público, mais a gente pode abusar dessas ferramentas, pelo menos na parte da experiência do cliente. A automação ela pode existir no plano de fundo, no caso aqui do grupo aqui mais idoso, né? Ela pode existir no plano de fundo, mas na hora que o cliente interage, ele não pode perceber essa automação, tá? Porque se ele percebe isso, ele vai ter problema, ele vai provavelmente não se sentir confortável, tá? E ele vai ou acabar desistindo ou vai reclamar
e no fim vai ser preciso o atendimento manual, tá? Então, digamos que a automação na tratativa com esses grupos aqui, ela serve mais para auxiliar o atendente e não para proporcionar experiência para o cliente. A experiência do cliente deve ser próxima à experiência de um atendimento real, tá bom? Ah, Aí agora, antes de falar do processo, tá? Eu quero falar também dos objetivos. A gente tem que ter noção de quais são os objetivos da automação. A gente tem que entender o que que a ferramenta consegue cumprir e o que que a ferramenta não consegue cumprir, tá? Por exemplo, cara, eu quero fazer uma automação em que um cliente mande uma mensagem e essa automação ela já verifique todos os dados do cliente e ela vá no ferramenta de banco de dados e ela vá no banco e gere um QR Code de Pix, etc. Então, a gente tem que ver o escopo dessa automação. Se é uma automação simples, um fluxo de atendimento, um chatbot, se é uma automação que a gente tem a intenção de fazer integração externa via API, né? Para explicar melhor a API para quem não conhece, vamos dizer que a gente tem aqui um site, tá? Isso aqui, opa, eita, muito ruim aqui, eu sou meio ruim de desenho. Mas vamos dizer que isso aqui é um site, né? A gente tem aqui um site, o Slickflow, e a gente quer se comunicar daí com outro site, por exemplo, né? Vamos pegar aqui como exemplo o mercado aqui livre, né? A gente quer falar com o Mercado Livre. O Slickflow não tem integração nativa com o Mercado Livre. O que que acontece? Eu preciso aqui, no meio disso tudo, né? Eu preciso ter uma API, ou seja, o Slickflow aqui ele tem uma API que funciona como uma interface, tá? Então imagina que, por exemplo, um rádio antigo, ele tinha a interface do rádio e tinha os botõezinhos lá. São botõezinhos, as interfaces servem para a gente mexer com as configurações do rádio. Quando se trata de código, a API é como se fosse essa interface com os botõezinhos. Só que, obviamente, ela não é física, ela é via código. Então, a API é uma interface para a gente interagir com o Slickflow via código, ok? E, através da API do Slickflow, a gente vai fazer interação, por exemplo, com uma API nossa, local, né? A API da empresa de vocês, por exemplo, e essa API da empresa de vocês, ela pode ligar com várias outras APIs, né? Então, ela vai ligar com o Mercado Livre, né? Com o Mercado Livre, ela pode ligar, por exemplo, com o banco de dados de vocês, então DB aqui, database, né? Pode ligar com o Mercado Livre, pode ligar com o banco de dados, e outras possibilidades também, tá? Ferramentas de gestão, CRM, ERP, etc. E é através, por exemplo, dessa comunicação de API que você vai fazer o grosso das coisas, as comunicações, as grandes automações, tá? Então, definir os objetivos é muito importante para a gente definir o processo. Porque se você quer um fluxo de atendimento simples, por exemplo, eu quero que o meu cliente mande uma mensagem de bom dia, eu quero perguntar qual que é o atendimento, qual que é o tipo de atendimento que ele quer fazer, se ele quer um suporte, se ele quer um vendedor, e aí eu quero redirecionar ele para o time, botar uma etiqueta e pronto. Isso é simples, isso é um processo. Agora, se eu falar, eu quero que o meu cliente entre em contato, aí eu quero que ele mande o CPF dele, eu quero fazer uma busca no banco de dados da minha empresa para ver se ele é um cliente cadastrado, eu quero retornar esse dado para o Slickflow, e aí o Slickflow vai mandar a mensagem para o cliente, né? Formando os dados dele, dizendo, seus dados são tal, 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 deseja prosseguir, e aí depois o cliente vai fazer uma solicitação, vou voltar no banco de dados e etc. Então, se você vai ter esse tipo de comunicação, já é outro processo. E aí é um processo muito mais técnico, muito mais detalhado, tá? Então, por isso que definir os objetivos de maneira geral, eles é muito importante. E aí, como é que é definir os objetivos? É bem simples, é realmente dizer o que que eu quero com essa automação. Eu quero automatizar 100% do meu atendimento. Então, eu quero automatizar o atendimento. Eu quero garantir que o meu usuário consiga, através do WhatsApp, realizar um cadastro, né? Já é outro objetivo. Eu quero, pô, que o meu cliente consiga, através da ferramenta de vocês, ter informações atualizadas de rastreio. É outro objetivo. Então, para cada objetivo, a gente vai construir um processo diferente, tá? E aí, agora tratando da questão do processo, que é a própria criação da automação, do fluxo, esse processo ele tem que ser definido claramente, tá? Para que a gente não tenha problemas depois. E ele tem que ser um processo que ele seja claro e sempre buscando o mínimo possível de coisas, tá? Porque se o processo ele for muito longo, muito detalhado, muito extenso, ele tem mais chance de dar erro, mais chance de dar problema. Então a gente tem que desenvolver um processo claro com meio, né? Começo, meio e fim, sempre mirando no objetivo. Então o começo e o meio vão ser determinados ali pelo usuário e o fim pelo objetivo, tá? Obviamente. Então,
como é que a gente vai trabalhar as diferentes hipóteses, por exemplo, de objetivo, né? Se o meu objetivo é a integração externa, por exemplo, eu vou ter que utilizar a chamada de API, eu vou ter que utilizar os nós de HTTP, então eu vou ter que construir a minha automação focada em ter as informações necessárias para fazer essa chamada de API. Se o meu foco é somente a gestão das conversas dentro da plataforma do Slickflow, então, eu vou ter que ter, o meu objetivo ele é muito mais interno, ele não é externo, eu não vou precisar de API. Por exemplo, eu vou usar só os nós de redirecionamento de cliente, de atribuição de conversa, de filtragem básica, que já são nativas da plataforma, tá? E aí dentro do Flow Builder, né, pode ter outras informações, outros tipos de objetivos, às vezes não necessariamente voltados à experiência do cliente, mas a gente pode usar, por exemplo, eu quero fazer uma verificação semanal dos campos de contato para garantir que os clientes que assinaram a minha newsletter não continuem, que saíram da minha newsletter não continuem recebendo mensagem. Isso também é pensar na experiência do cliente, né? Então, quando a gente vai pensar num processo, a gente tem que pensar num processo que dê ao cliente, primeiramente, tá? Isso em todos os processos tem que deve haver, tá? Ele tem que dar para o cliente algumas coisas, tá? Ele tem que dar para o cliente, primeiro de tudo, a chance de voltar, ou seja, voltar. O cliente ele não pode cometer um erro que prejudique 100% a execução do fluxo. Então, o que que eu estou falando disso? É um fluxo de atendimento, por exemplo. Eu mandei a mensagem inicial e me retorna perguntando: você gostaria de receber Você gostaria de qual tipo de atendimento? Perdão. Aí você vai lá e bota, eu gostaria de falar com um atendimento de suporte. Mas foi um clique errado, você na verdade gostaria de falar com o atendente de vendas. Se o teu fluxo não foi pensado de maneira que o cliente tenha a chance de voltar atrás, de corrigir o erro, né? Ele teria que seguir com todo o atendimento para daí no final pedir o redirecionamento para o setor correto, tá? Então é sempre interessante a gente dar a chance do cliente voltar. Como que se faz isso geralmente? Através de keywords, é uma das formas mais fáceis. Então, em cada uma dos blocos, das opções, a gente sempre bota ali uma keyword, uma palavra-chave. Por exemplo, menu. Toda vez que o cliente digitar menu, ele volta para o menu inicial, entendeu? Isso é importante para quê? Para justamente garantir que o cliente que cometeu algum erro não perca todo o progresso, ele consiga voltar, tá? Para o início do fluxo. Depois disso, a gente também tem a função de sair, ou seja, o cliente ele tem que ter a opção de sair do fluxo, né? Ele entrou no fluxo, ele por algum motivo não quis continuar, ele precisa sair, ele tem que ter essa opção de sair, senão ele vai ficar lá trancado no fluxo, aí provavelmente vai acabar impactando as estatísticas de execução e etc. do fluxo. Então, o cliente ele tem que ter a opção de voltar, a opção de sair do fluxo. Isso são duas coisas muito importantes quando vai tratar do processo, tá? Porque senão vai ficar ruim para a experiência do cliente. Mandei mensagem que eu li errado, agora vou ter que ir até o final para depois chamar de novo, né? E tudo mais. E, por último, o cliente ele tem que ser informado, tá? Então, sempre informe o cliente, responda ao cliente, vou seguir com tal coisa. Esse vai ser o próximo passo. Então, você entrou agora, mas um atendente irá lhe atender em breve, será atendido em breve. Estou atribuindo sua conversa. Então, o cliente ele tem que estar informado do que está acontecendo no fluxo. Aquilo tem que estar sendo mostrado para ele. Ele tem que ter aquela informação ali visualmente. Para quê? Para que ele saiba, para que ele entenda. Porque o cliente ele já sabe mais ou menos que ele está sendo atendido por um robô, por uma máquina, tá? Mas ele não entende o que está acontecendo por trás, ele não sabe como é que o chatbot funciona, ele não tem nem ideia de que existe um flow builder, por exemplo, por trás daquele chatbot. Então, a gente tem que informar esse cliente dos passo a passo, do que ele deve fazer, né, e de como ele deve seguir aquele fluxo, para garantir o entendimento dele. Isso, claro, não se torna necessário quando a gente está falando dessa faixa, voltando aqui na questão do usuário, que isso é muito importante, né? Quanto mais menos informado o usuário é, mais você vai precisar desse tipo de informação aqui, tá? Mais importante se torna a informação. Então, digamos assim, quando está trabalhando com um público aqui bem jovem, tu não vai precisar ficar informando eles de tudo, porque eles meio que já estão ligados de como é que funciona o fluxo. Então, eles só, mesmo que eles não entendam em detalhes técnicos, eles falam, é assim que funciona. Já vi isso 1000 vezes. Mas quanto mais, vamos assim, mais a gente sobe aqui na pirâmide, mais importante é o detalhamento, a explicação, né? Então, por favor, digite a data neste formato tal. Por favor, insira a mensagem dessa forma. Então, a informação é até uma forma de evitar os erros ou o cliente de cometer, digamos assim, uma execução incorreta do fluxo, né? A gente pede, por exemplo, para ele selecionar o botão e o cliente manda mensagem.
né? Então, a gente tem que ter formas de tratar esses eventuais erros, esses desvios que o cliente tem, para garantir que o cliente vai chegar no final do processo e o objetivo vai ser concluído, entendeu? Então, quando a gente vai trabalhar o processo, a gente tem que levar em consideração essas três palavras, né, basicamente, né? A volta do cliente, a recursividade, a cliente conseguir voltar para uma instância anterior do chatbot, a saída do cliente, porque a gente tem que ter a opção de deixar esse chatbot, e as informações que garantem a continuidade do processo do cliente, tá? Desse fluxo. E aí, uma vez que a gente já tem isso em mente, que isso é obrigatório, é só uma questão da gente combinar daí agora as ações e as condições do fluxo para a gente fazer o processo e chegar nesse objetivo. Levando, claro, sempre em conta que dentro do processo, cada nova aba do processo, a gente tem que ter essas funções aqui, tá? E isso aqui volta lá no que a gente falou na aula do Flow Builder, que é a utilização da economia de nós, a otimização do fluxo para reduzir o número de nós. Então a gente tem que trabalhar de forma, digamos assim, coesa, né? Esses três fatores aqui dentro do fluxo sem causar a extensão exagerada desse fluxo. Mas para boa experiência do cliente, são os três pontos assim mais relevantes, tá? E aí, quando chega na parte do desenvolvimento do processo, que não é o foco dessa aula, é a parte técnica, né? Isso aí, se vocês juntarem o conteúdo desse webinar com o webinar que eu já dei ontem, aí eu acho que tem o conteúdo completo, né? Que é a parte de, digamos assim, pensamento estratégico do desenvolvimento do fluxo, e lá é o desenvolvimento técnico, realmente, a construção técnica do fluxo, né? Mas tendo esses valores aqui em mente, né, essas funções aqui em mente, fica muito mais fácil desenvolver o processo para chegar no objetivo, tá? Por exemplo, vamos dar um cenário hipotético aqui de um software de agendamento, tá? Muito similar aí ao que a gente desenvolveu aí com a Clínica Fares aqui, que é uma cliente do Slickflow. Então, um abraço pro Lucas aí, se ele estiver assistindo. Mas, por exemplo, o que eles fizeram lá na Clínica Fares é um software de gestão de atendimento. Então, vamos pensar como a gente desenharia isso, né? A gente tem aqui, eu vou botar o redondinho aqui como se fosse o gatilho. Então, aqui é o início do fluxo. A gente teve o início do fluxo, vou botar o izinho de início aqui do fluxo. E logo em seguida a gente enviou para o cliente uma mensagem. A gente enviou para o cliente essa mensagenzinha aqui, tá? Que é tipo, oi, tudo bem, por favor, digite o seu CPF. Então, a gente pediu o CPF do cliente. Então aqui a gente tem duas opções, né? O cliente ele vai responder alguma coisa ou ele não vai responder nada, né? Porque ele pode ficar sem responder. E aqui a gente vai fazer a configuração, então, de salvar essa resposta, tá? A gente vai criar aqui dentro uma variável x, por exemplo. Então, a gente está salvando a resposta dessa pergunta aqui dentro da variável x. Se o cliente responder, vou botar o Szinho de sim, ele cai para cá. Se o cliente não responder, ele cai para cá, tá? Mas, por exemplo, vamos dizer que se o cliente respondeu aqui, mas essa resposta dele, ele pode, por exemplo, ter mandado, quero ajuda, quero um atendimento, né? E ele não mandou o CPF que foi pedido, ele mandou quero ajuda, quero um atendimento. E ele não respondeu a nossa pergunta. Então, mas ele vai contar no sim, porque ele respondeu a mensagem, ele só não respondeu o que a gente queria. Então, por exemplo, aqui, a gente vai usar o triângulozinho para falar como se fossem as condições, tá? Então, aqui a gente vai ter que criar uma condição para ver se é verdadeiro ou falso, né? Que o cliente enviou o CPF. Então, se o CPF enviado for verdadeiro, né? Cliente vai para cá. Ou seja, não, realmente foi um número, ele enviou um número. Não, ele não enviou um número, ele enviou outra coisa que não tem nada a ver, tá? Por exemplo, S, N. Nesses dois casos aqui, onde o cliente enviou coisa, ele vai morrer aqui, ele vai ter que pegar, deixar o fluxo acabar, enviar um oi novamente, entrar aqui de novo para enviar o CPF. Não vai, né? É problemático, né? Vocês conseguem ver que, pô, começa a ficar chato pro cliente, que ele errou o CPF uma vez, ele vai estar, beleza, eu tenho que voltar. Pô, na terceira vez que ele errar o CPF, pô, ele já vai estar muito indignado. Agora pense uma pessoa, por exemplo, um senhor de 70 anos de idade, uma senhora de 70 anos de idade, marcando sua consulta. Vai ficar muito indignado. Então, a gente vai ter que pegar e fazer o quê? Uma recursividade, que é, a gente percebeu aqui, olha, verificamos que isso não é um número, né? A gente verificou que tem letras e tal. Volte para cá. Entendeu? E aqui é a mesma coisa, a gente pode fazer uma mensagem, a gente pode mandar uma mensagem para o cliente
né? Perguntando para ele, por exemplo, isso aqui é o seu CPF mesmo? Tipo, esse número está correto? Né? Deixa eu botar a pergunta aqui. Esse número está correto? Aí o cliente vai ter novamente, né, igual a gente teve aqui, a opção de fazer o sim e o não, né? Então, ele vai vir para cá, vai pegar aqui, sim e não. Se o CPF tiver errado, novamente, vamos dizer, não, identifiquei que eu escrevi errado, a gente tem que dar essa opção do cliente pegar aí, ó, vir para cá, entendeu? Entrar junto e voltar para o menu inicial para digitar o CPF dele novamente. E se tiver certo, a gente tem que seguir o nosso fluxo, entendeu? Mas vamos dizer, por exemplo, que nesse meio tempo o cliente quis sair. Ele quis sair, ele não gostou, ele não quer mais. Não, me chamaram aqui, eu preciso sair, preciso resolver um problema, depois eu volto aqui e faço a verificação. A gente pode botar dentro dessa condição, como a gente está mesmo configurando se é verdadeiro ou falso que a mensagem do cliente é somente números, a gente pode fazer aqui uma verificação adicional, né? Ou seja, a gente faz uma verificação aqui adicional de se ele botou a palavra sair. Então, se o cliente digitou sair, a gente tem que jogar ele para o fim do fluxo, vai ser aqui embaixo. Então, a gente encerra o fluxo aqui. A gente encerrou porque o cliente digitou sair. Entendeu? Então, a gente tem que saber jogar o cliente. Da mesma forma que se ele quisesse voltar para o menu, a gente poderia ter uma outra condição aqui que verifica se ele falou o menu. Entendeu? Aqui, por exemplo, né? Vamos dizer aqui, vou botar o M de menu. Não, pô, ele realmente falou menu. Então chegou aqui, por exemplo, digitou o CPF, a gente verificou que ele digitou menu. Aí ele vai voltar para o menu inicial, por exemplo. Claro que aqui é meio tanto que a cliente acabou de receber o menu inicial e está voltando para ele. Mas é para vocês entenderem. Da mesma forma que é aqui, poderia ser aqui embaixo, tá? Por exemplo, aqui o cliente diz que o CPF está certo, está tudo certo. Só que daí ele falou, olha, ele lembrou que ele tem que voltar para o menu inicial por qualquer razão, né? Então a gente vem aqui, a gente faz uma verificação para ver se esse cliente digitou o menu. Se o cliente digitou menu, volta lá para cima, se for verdadeiro, né? Se for falso, que o cliente digitou menu, não acontece nada, segue para a próxima condição que a gente setou, tá? E aí a gente vai fazendo essa recursividade, que dessa forma o cliente, caso ele tenha que voltar no fluxo, ele não precisa fazer nada demais. Ele não precisa ficar, digamos assim, saindo e voltando, e isso garante que o cliente, em uma utilização única do fluxo, ele consiga resolver várias coisas, né? Por exemplo, eu quero ver com o suporte uma questão de um atendimento meu, porém eu também quero falar com o vendedor para fazer a compra de um novo equipamento. Eu tenho que ver o suporte do equipamento que eu comprei aqui, porque teve equipamento que deu problema, eu tenho que mandar para garantia, mas eu também já tenho que comprar mais um equipamento, que eu preciso expandir o número de equipamentos. Num fluxo que não foi pensado na experiência do cliente, o cliente teria que pegar, entrar, vir, fazer todo o processo, falar com o suporte e aí, depois que ele falasse com o suporte, né, fizesse a solicitação dele da garantia lá, ele teria que sair do fluxo, terminar o fluxo, voltar para o começo do atendimento e fazer tudo de novo para falar com o vendedor. Num caso desse, ele poderia chegar, fazer toda a questão da solicitação dele do suporte, simplesmente digitar menu em algum momento, vir aqui no menu e já falar com o atendente, sem ter que fazer o encerramento e chamar novamente o fluxo. Entenderam? Então, dessa forma aqui, por isso que pensando nesse cenário aqui, a gente consegue realizar um fluxo que fica mais, digamos assim, gostoso para o cliente utilizar, né? E aí, claro, a gente sempre vai redirecionando aqui, a gente informa o cliente, sempre que quiser voltar, que vem a parte do I aqui, né? Da informação, sempre que quiser voltar, digite menu, sempre que quiser sair, digite sair, né? A gente tem que ir, por exemplo, a gente pede aqui o CPF, falar, digite o seu CPF no formato tal, né? Com números, espaços, com pontos, sem pontos, entendeu? Verifique aqui se o CPF está realmente correto, posso prosseguir? Aí vai lá e prossegue. E aí, quando chegar na próxima mensagem, na próxima ação, a gente vai lá e continua sempre informando o cliente, dizendo, olha, você deve seguir dessa forma. Entendeu? E aí, porque realmente, daí, se o cliente errar, a gente sabe que é um problema pessoal dele, é uma questão dele, que ele não entendeu, porque foi dado todas as informações. Se as instruções não estiverem claras, aí o cliente ele tem o que falar, ele tem que dizer, não, pô, mas ninguém me falou nada. Agora, se está escrito ali, está claro, daí realmente não vai ter o que dizer, é uma questão pessoal dele, tá? Mas a construção de um fluxo, vamos dizer assim, focado no cliente, ele passaria por isso que a gente trabalhou aqui hoje, tá? Principalmente a questão desse UPO aqui, que é digamos assim, o usuário, o tipo de usuário, né, a informação do usuário, o objetivo e o processo, tá? O processo ele fica no meio, novamente, mas ele é o último a ser feito,
porque o processo ele vai estar diretamente ligado com qual é o tipo de usuário e qual é o objetivo dessa automação.